Salve meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quimbanda Sagrada, a mais um vídeo estudo sobre a espiritualidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo, talvez um dos temas de maior importância deste canal. Tudo aquilo que foi falado até hoje nos outros vídeos, sobre Quimbanda, sobre Exu, algumas entidades específicas, são temas importantíssimos, mas este tema ele pode ser considerado um marco zero de tudo aquilo que nós falamos até hoje. Por quê? Quando nós cultuamos a nossa ancestralidade, as almas, tudo existe com uma origem, né? E este culto que nós realizamos hoje, ele tem essa origem dentro do Vodum. Então, se nós temos uma entidade Preto Velho, se nós temos uma entidade Exu, uma entidade Pombagira, nós temos que entender que, por mais que hoje o culto tenha se abrasileirado, né, tenha tomado as formas do nosso país, ele teve uma origem, ele teve um início. E esse início não é novo. Nós estamos falando do início dos tempos quase, entendeu? Naquele primórdio de onde as pessoas foram tomadas pelo entendimento de que há algo de sobrenatural na vida. E o Vodum é isso. O Vodum é o culto aos ancestrais, o culto às almas. Então, se nós temos o Exu, a Pombagira, nós temos uma alma, nós temos um ser vivente, alguém que já viveu umas centenas, milhares de vezes, talvez, e que nesse instante foi chamado por esta força para fazer parte de uma egrégora, de uma família espiritual, de uma falange. Mas como que se dá isso? É aleatório? É selecionado do nada? Não. Esse espírito, ele foi em vida, assim como nós já falamos de Exu. E daí nós conseguimos fazer, então, um elo entre aquilo que já foi falado até hoje. Foi alguém que trabalhou pelo coletivo. Não necessariamente um santo, mas alguém que fez algo de útil. Então, se nós temos alguém que trabalhou, por exemplo, numa libertação dos escravos, ou se opôs a alguma coisa, se opôs ao assassinato das bruxas, enfim, se nós temos alguém que fez algo no coletivo, no momento desse desencarne, esse espírito, ele é chamado ao amadurecimento. Ele é chamado a se abrir para algo novo, ou então continuar o ciclo encarnatório, né? Então, a morte, aquilo que nós determinamos como o grande fim nosso, é na verdade o primeiro passo de uma outra existência, fruto daquilo que ele fez em vida. Então, quando esse espírito é chamado para o Vodum, ele já entra como, digamos assim, que ele subiu de cargo, né? Vamos dizer assim. Porque isso daí é um título de alta graduação. Quando um espírito é chamado às correntes dos pretos velhos, às correntes dos Exus, das pombagiras, não são espíritos que estão ralé, já falamos isso, não são ralé. Eles estão em uma alta graduação, em posições diferentes, em cargos e funções diferentes, mas todos eles mereceram a atenção da espiritualidade. Todos eles mereceram o olhar da espiritualidade, o agô, o perdão pelos erros. Falou, vocês erraram aqui, aqui e aqui. O que vocês querem fazer? Eu estou dando uma oportunidade para vocês continuarem o crescimento agora a partir do espiritual. Vocês querem? Topam esse trabalho? Ou vocês pretendem continuar o ciclo encarnatório? Então o Vodum, quando alguém fala em Vodum, nós estamos falando em ancestrais, almas ancestrais. Nós estamos falando em alguém que já viveu, morreu
e que foi chamado a amadurecer. Esse é o Vodun. Assim como eu vivencio nos dias de hoje, essa eu posso falar para você, esta é a minha religião. Eu posso viver a Umbanda, eu posso viver a Quimbanda, mas eu cultuo e os cultuo dentro daquilo que eu acredito que foi a origem deles. Eles não são orixás, eles não são deuses, eu sei que são ancestrais, eu sei que são almas que já viveram, erraram e aprenderam e agora estão trabalhando conosco. Este é o Vodun. Eles foram apresentados a uma necessidade de continuar a vida, de evoluir, de seguir, a deixar para trás as suas existências, deixar para trás a saudade, o luto e a dar uma continuidade. E pode ter certeza que para eles, quando eles foram chamados para isso, para todos esses espíritos, isso foi uma surpresa inesperada. Pode ter certeza que nenhum deles esperava, porque pô, cheguei aqui todo pecador. Muitos deles cometeram alguns crimes, atrocidades, na defesa daquilo que eles acreditavam. Então aqueles que trabalharam, por exemplo, para libertar escravos, foi na base da luta, foi na base do sangue. Não foi na conversa, não foi no amor. Então quando eles morrem, e de repente eles são chamados a trabalhar no mundo espiritual, falam, mas como isso? Como que eu posso ser chamado para isso se até agora eu estava arrebentando aquele lá na porrada, tirando o sangue daquele? Você fez por uma causa. É possível aprender a partir de agora. A aprender a realizar as obras de outras maneiras. Você está disposto a isso? Então aquela entidade, aquele espírito, aceita a entrar dentro desta egrégora, a aprender, a dar um novo passo, a deixar para trás tudo aquilo que já vivenciou e se abrir ao novo. E é por isso que quando eles vêm em terra, eles nos ajudam também a nos abrir ao novo. Você está olhando de maneira errada. É possível fazer diferente. Por quê? Porque eles receberam esse banho de esclarecimento, esse banho de orientação, e quando eles vêm em terra, eles fazem isso por nós também. Eles mostram novos caminhos. Por quê? Porque também foram mostrados novos caminhos para eles, também chamaram a atenção deles para todas as oportunidades que foram perdidas, que ficaram para trás, para que eles estejam atentos a partir de agora às oportunidades que virão. Então, quando eles vêm em terra, eles nos mostram isso também. Então, quando eles falam para você praticar a caridade, fazer o bem, ou fazer algo racional pelo coletivo, é porque muito provavelmente ele está convidando você, a partir de algumas vidas para frente, ou quem sabe dessa, você também pode fazer parte de uma corrente. Por que não? Basta ter uma vontade de fazer algo, não apenas por si, mas fazer algo pelo todo. Se você está vivenciando, você foi recebido pela Mãe Terra, né? Se Iemanjá recebeu você nesta terra maravilhosa, é porque você precisa fazer algo por ela. Não apenas pelos humanos, mas de repente pelos animais, de repente pela natureza como um todo. Se você está aqui e você luta por isso, você luta para fazer esta terra melhor, você imediatamente está honrando aquela que te recebeu. Se você luta para que as pessoas consigam viver melhor, se alimentar melhor, se a fome, se a corrupção, e se tudo aquilo que desgraça o nosso dia a dia queima em você a ponto de você querer fazer algo para mudar, e se você faz algo, você já automaticamente você já ganhou a atenção da espiritualidade. Você já tem deles uma atenção. Agora você só precisa fazer por onde que eles deem a você um crédito, entendeu? A gente precisa ganhar crédito com eles através do trabalho.
através da luta. Se de repente hoje você tem uma mão de magia, como você usa essa magia? Se de repente você é um médico, um advogado, um psicólogo, como que você usa isso? Como que você usa essa ferramenta? É para o bem ou você visa apenas o lucro pessoal? Quando você visa apenas o lucro pessoal, você não tem deles a atenção. Você vai ter dos seus ancestrais, dos voduns, a abertura de caminho, eles vão te ajudar a chegar onde você quer, vão. Mas quando você pensa no todo, quando você pensa no coletivo, daí, meu amigo, você tem a atenção daqueles que foram os responsáveis por puxar aquele Exu, aquela pombagira, aquele preto velho, e fazer deles de espírito comum um espírito do Vodum. É pelo pensar no coletivo. Não estou falando em caridade religiosa, de mãozinha posta, rezinha, pé no chão, não. É o dia a dia, é o cotidiano. Você pode ter certeza que muitos desses voduns, muitos desses espíritos, nem eram religiosos, mas eles tinham utilidade dentro da Terra. Então você vai falar com eles, eles nem têm muita paciência com um papinho religioso. Até hoje eles se mantêm assim. Mas por quê? Porque eles sabem que eles chegaram lá sem necessidade desses papos. Mas eles fizeram algo de útil. E mesmo assim, mesmo sem levar você a uma religiosidade pura, verdadeira, eles vão te levar a fazer algo pelo coletivo. Então, digamos que o Vodum, na verdade, é a ressurreição do seu espírito. É a clareza de que a vida continua, de que tudo que foi feito até agora eu preciso deixar para trás, exceto os aprendizados, porque esses aprendizados vão com você por toda a sua eternidade, por todo o tempo em que o seu espírito estiver vivo. E isso você vai carregar para quê? Para que você continue trabalhando e ajudando as pessoas com o conhecimento que você adquiriu. Então, quando nós vemos um Exu falando de dinheiro, de negócios, dando ideias materiais, é porque ele carrega isso. Ele sabe gerar riquezas. Ele já viajou, ele já subiu em muito navio, em muito barco, já atravessou os mares. Ele sabe negociar, ele sabe fazer. Então ele carrega esse aprendizado. Assim como alguém que trabalhava como um conselheiro, de repente, não talvez com esse termo de psicólogo, né? Não sei o quão recente é esse termo, mas de repente já se trabalhava dando conselhos. E hoje vem em terra, chega nos terreiros, chega aí nas igrejas, de alguma forma, né? Talvez com outra vestimenta, para dar conselhos, para tirar as pessoas dessa depressão, dessa síndrome do pânico. E através dos conselhos fala, nossa, um conselho que eu recebi mudou toda a minha vida. Por quê? Da onde que vem esse conselho? Do nada? Não, ele aprendeu. Faz parte da memória ancestral dele. Então o Vodum, de imediato, quando ele é chamado, ele começa a ter a consciência dessa ressurreição. Depois, é lógico, vai adquirindo a experiência. Mas no começo, quando esse espírito é chamado para o Vodum, ele vacila. Tem medo. Será que eu vou dar conta? Lá quando ele é chamado, ele é um aprendiz ainda. Então ele ainda fica pensando, mas talvez seja mais fácil eu reencarnar. Eu ficar reencarnando até a hora de aprender. Mas ele já carrega em si a semente do amadurecimento. Esse princípio dessa consciência. Ele sabe que ele está aprendendo a andar e que se ele aceitar esse chamado, ele vai dar um salto muito grande na sua evolução. Então ele aceita esse chamado da Divina Mãe, esse sacerdócio. Isso é um sacerdócio. É uma missão. Quando eles vêm, eles são missionários da Divina Mãe. Missionários de Nanã, de Oxalá, de Iemanjá, de Ogum. Enquanto Nanã e Oxalá comandam dentro do espiritual,
todo esse aprendizado, todo esse chamado, todo esse entendimento, Iemanjá e Ogum os recebe novamente para trabalhar aqui na Terra. Então veja, se complementam. Nanã e Oxalá vão dar a sabedoria, o entendimento e concatenar as informações de todas as existências deles, para que quando Iemanjá e Ogum os recebem em Terra, eles possam então expor todo esse conhecimento, toda essa sabedoria e nos ajudar. Em alguns vídeos nós já falamos sobre essa memória ancestral. Estude, aprenda todas as coisas, se torne especialista em algo, porque de repente, com aquilo que você aprendeu aqui e com o teu impulso altruísta, você pode de repente ganhar a atenção da espiritualidade e ser, quem sabe, uma entidade aprendiz, porque você já não vai chegar com toda a experiência, você vai ser um aprendiz. Você vai começar aos pouquinhos o trabalho espiritual, mas por que não pensar nesta possibilidade? Mas para isso nós precisamos começar a trabalhar algo hoje, agora, aqui, na Terra. A gente tem que pôr um pouco o pé na Terra. A gente vive muito no espiritual. Essa foi uma bronca esses dias dos pretos velhos, dos Exus, sabe? Sai um pouco do espiritual, pensa aqui, pensa na Terra, tem tanta coisa para se fazer aqui. Tem tanta gente para ajudar. Tem tanto direito a ser restaurado. Quando a gente vê pessoas sofrendo preconceito, quando a gente vê pessoas sendo agredidas pela sua sexualidade, pela sua cor da pele, quando nós vemos pessoas passando fome, passando sede, passando frio, não adianta a gente rezar, não adianta a gente pedir para Deus. Somos nós que temos que fazer algo para ser chamado para o Vodum, para ser como eles são um dia, para que nós nos tornemos o que eles são hoje. Nós precisamos ter um espírito de luta. Não de luta física, não, mas a luta da inteligência. Quando nós deixamos que políticos façam aquilo que eles querem e a gente olha pessoas morrendo, a gente vê a calamidade que a gente vê hoje e nós não fazemos nada para mudar isso, nós não recebemos deles a atenção como fruto de algo que pode vir a crescer no futuro. Somos apenas mais um espírito vivendo e aceitando a vida como ela é. Achando que é uma adversidade, achando que é a vontade de Deus. Mas uma coisa eu falo para vocês, Orixá, Vodum, é combate, é luta. Já não mais a luta com sangue, com dor, com sofrimento. Agora é uma luta com estratégia, com inteligência, usando as armas e as ferramentas que temos hoje. Hoje nós temos a política, hoje nós temos a ciência. Como nós fazemos uso delas? Nós deixamos que qualquer um ponha a mão nelas? Ou então a gente entra para fazer justiça? Não adianta louvar Xangô pedindo justiça para si, se você deixa que a injustiça destrua e mata o seu irmão. Orixá é luta. Por isso eles são forças muito primitivas, mas não primitivas no sentido de, como que eu posso dizer para vocês? Primitivo no sentido de ignorância, não. Primitivo no sentido de combate. É pela força, é pela união, é pela resistência. É assim que nós chegamos a algum resultado. Não é essa passividade da vida. Então, se nossos terreiros hoje são queimados, e se outras igrejas são queimadas, todos nós temos que estar unidos. Mesmo que aqueles que foram queimados não gostem do nosso culto, e nós também, reciprocamente, não gostamos do culto deles, mas nós temos que lutar pela liberdade de eu acreditar no que eu quero, dele acreditar no que quer, para que
Todos os dias eu faço algo para conquistar a atenção da espiritualidade superior, das divindades. Lembrando, voduns não são divindades, não são orixás, mas receberam deles o axé, o agô e a permissão para trabalhar. Eles mereceram o olhar de uma divindade. Olha quão poderoso e quão grande é isso. Eles receberam a atenção da espiritualidade superior, de divindades. E eles não fizeram isso sentado na rede, esperando, encostado no morro, esperando a terra desabar neles. Não, foi na luta, foi na persistência, foi na busca por justiça, por igualdade. Roubaram nossa terra, roubaram, mas a gente morreu lutando. Me tiraram lá do meu povo, me escravizaram, mas eu lutei até o último dia. E no momento que desencarnou, toda essa luta foi reconhecida. Porque nada passa batido para a espiritualidade, a não ser uma vida pacata, uma vida passiva. Esses passam batido. Mas aqueles que se opõem à realidade, falam, não, eu preciso me opor. Pô, essa doença está matando tanta gente. Pô, eu tenho um dom para a ciência, para a medicina, para a biomedicina, para a biologia. Eu vou me enfiar nisso daí e vou aprender algo e vou fazer algo. Você se revolta com algo. Quando você se revolta com algo, quando você quer transformar isso, sempre pensando no coletivo, você acendeu uma luzinha e agora eles estão em atenção para ver se você merece crédito. Porque no momento que você falar assim, eu quero fazer isso, e eu peço inteligência, eu peço meio, eu peço caminhos, todas as forças espirituais vão gravitar em torno de você para que você possa realizar isso, então. É assim que acontece. Mas para isso você precisa amadurecer, assim como eles precisaram amadurecer. O Vodun é interessante essa conversa porque nos dá até uma esperança, né? Se eles chegaram lá, a gente também pode. É possível, poxa vida. E hoje já não é mais pela luta, pela porrada, pela guerra. Hoje é através da boca. Eles superam a força hoje com astúcia, com frieza emocional, sempre pela palavra. É na boca deles que eles carregam a arma mais mortal. Eles podem começar uma guerra ou podem selar a paz apenas com a palavra. A boca é o mistério do Vodun. Só que agora eles são convidados a viver outras experiências, como a compaixão, a piedade, né? Mas saiba que dentro do espírito deles ainda está a força, ainda está o dinamismo. Por isso que de repente eles estão aqui falando com você de amor, de carinho, de espiritualidade, e num momento de quebra de demanda, são outras formas de atuar. A mesma entidade com outra forma de atuar. Se percebe até pelo olhar, pelo falar, pelo agir, pelo gesto. Por quê? Porque eles carregam dentro de si esse ímpeto de transformação. Então, se ele está diante de um filho que foi injustiçado, que foi magiado, que foi tentado destruir, esqueça palavras de amor e de carinho. Daí agora é força, porque são forças primitivas. É aquele sentimento dele que foi graças a esse sentimento de luta, de combate, que ele recebeu atenção. Então esse sentimento permanece nele. Agora, qual que é a diferença de um espírito do Vodun para nós que estamos encarnados? Existe pouca diferença, mas a principal talvez seja o acesso à memória ancestral. Hoje nós podemos criar memórias através do estudo, através das práticas. Nós criamos memórias, mas não temos o acesso a toda a nossa memória do nosso espírito. O Vodun tem. Então, quando nós vemos os pretos velhos e todas as outras entidades, né, eles têm acesso a toda a sua memória ancestral, eles têm
Eles convivem com a consciência de todas as suas personalidades vividas. Então, naquela vida foi um médico, naquela vida foi um psicólogo, naquela vida foi um policial, naquela vida foi um político, foi um negociador, foi, enfim. Nesse estado de Vodun, ele tem acesso a todas essas vivências. Por isso eles falam de todo e qualquer assunto com você. Porque eles acessam a sabedoria adquirida nas suas encarnações. E vêm para trabalhar. E através do nosso contato, através dos ebós, através das oferendas, nós conseguimos ter deles esse auxílio, essa ajuda, essa atenção, essa troca. Uma troca necessária. Não se iludam. Não se iludam se alguém falar que não é necessário haver essa troca. É necessário. Oferendar é necessário. Se você não tem nada agora, dê o que você tem, uma pedra, uma folha, uma água, e se comprometa em obtendo aquilo que deseja, obtendo a sua vitória, em fazer algo a mais por eles. E faça, não prometa e depois deixe de cumprir, porque daí você vai também conhecer o outro lado da moeda. Mas faça. Se você vê pelos textos sagrados lá dos judeus, né, a Bíblia, essa é uma grande diferença deles para nós, por exemplo. Eles colocavam tudo no papel. Então, essa sabedoria deles, essa magia deles, pode percorrer milhares e milhares de anos, vai estar lá escrito. Daqui 200 anos, alguém que nascer lá naquela terra vai estar lá escrito, ó, é assim que tem que fazer. Esse é um pouco dos nossos erros. Tudo foi na base da oralidade, né? Nós não deixamos nada escrito. Então, quem sabe isso a gente consiga corrigir com o tempo. Eles obtêm, através do livro sagrado deles, eles obtêm tudo aquilo que precisa ser feito. E está lá o tipo de carne, o tipo de grãos, o tipo de óleo, o tipo de azeite. E deve ser feito daquele jeito para aquela divindade. E para as nossas divindades, e para os nossos orixás. Nós temos a sabedoria ancestral. Nós sabemos o que temos que fazer. Por que não fazer? A gente fracassa em muitas coisas por não pedir ajuda. Porque os orixás estão aí, correndo dendê no sangue deles, está queimando dendê no sangue deles para nos ajudar. É um privilégio ter toda essa proteção. Tanto dos orixás, quanto dos seus falangeiros, quanto dos voduns, das almas, dos ancestrais. Eles estão aí para isso. É para trabalhar. Eles foram chamados para isso. Mas é que a gente às vezes fica numa mesquinharia, numa pequenez. A gente pode fazer algo grande. Se você louva Iemanjá, você tem por obrigação louvar a casa que ela te deu. Cuidar da casa e dos seus moradores. Esse é o melhor jeito de honrá-la. É o melhor jeito de cuidar daquilo que ela lhe concedeu por um tempo determinado. Falou, ó filha, ó filho, você vai nascer, você vai ter tudo isso daqui. Só cuida. É a honra. É uma honra para a gente servir. Só que a gente acha que serve só dentro do terreiro. E não é assim. É no dia a dia, o terreiro nosso é a terra. Os irmãos de terreiro são os irmãos encarnados, que estão aí doentes, sofrendo, passando fome, passando frio, sendo assassinados por uma escolha sexual, sendo assassinados pela cor da sua pele. Esse é o nosso terreiro. É aí a nossa magia. É fazer acontecer. Porque se nós precisarmos de uma abertura de caminho, eles vão nos ajudar. Se nós precisarmos de uma libertação, de uma quebra de demanda, eles vão nos ajudar. Mas nós temos que estar também nos movimentando, nós temos que estar trabalhando. Temos esse privilégio da proteção espiritual. Nós temos esse privilégio de pedir ajuda e ser atendido. Então, nós precisamos agora fazer por merecer esse privilégio. Ajudando os fracos, ajudando aqueles que necessitam de ajuda humanitária,
ajudando os amigos, os inimigos. Vocês acham que um preto velho hoje já não tem atendido algum inimigo do passado? Dando um conselho para ele subir, evoluir? Isso pode já ter acontecido. Um Exu. Dentro da magia, que tipo de magia você se presta a fazer? A magia que você faz traz justiça para a Terra? A mãe recebeu a gente. Ela nos deu essas entidades para trabalhar. E a magia Vodun é muito forte. Agora, como que nós usamos essa ferramenta? Com planejamento, com estratégia, para conquistas, para transformar valores? Como que você recebe e como que você usa a sua vidência, os seus dons mediúnicos? Como que você usa os seus oráculos? É só para o lucro pessoal? Só para auferir poder, lucro pessoal? Ou você faz para transformar a realidade do mundo, a realidade das pessoas? Esses voduns são peças num jogo de estratégia. Todos eles são peças nesse jogo de estratégia, nas mãos das divindades, assim como nós também somos peças, que estamos colocados em lugares diferentes, com dons diferentes, para chegar num objetivo comum. Então, estamos aqui, os voduns aqui, as divindades aqui, quem sabe um deus, uma deusa maior. Todos peças de um quebra-cabeça, visando esse objetivo de transformar os mundos, as realidades, e evoluir, e subir, e crescer. E quem sabe depois disso, descer em terra, vir cumprir alguma missão e voltar novamente. Quantos Exus, Pombagiras, Pretos Velhos estão encarnados e encarnarão no futuro para ajudar a realidade? É uma missão. O trabalho Vodun é uma missão. Eles já aprenderam que já não existe a morte, é só ressurreição. Deixou a carne aqui e voltou a trabalhar do outro lado, com outro aprendizado, com mais um conhecimento. E eu acredito plenamente que o culto Vodun ele vai ter um grande início novamente, um reinício, principalmente no Brasil. Então nós vamos começar daqui para frente a ouvir sobre Papá Legba, Barão Samedi, Mamá Brigitte e tantas outras entidades do Vodun que foram a essência desses que nós trazemos hoje em terra. Nós vamos aprender, mas não se iludam com filmes. Eles passam o que eles querem, inclusive destruindo um pouco desta origem, desta magia. Então não se iludam, busquem boas referências. Nós vamos tentar trazer aqui algumas delas com respeito, sem romantismo, porque nós acreditamos nesta dualidade. Não corre mais sangue neles, agora está correndo um dendê quente, fervendo, então é sangue nos olhos, é luta, é combate, mas é justiça, é lei maior, é melhoria das situações do nosso povo. Então não pensem vocês que os orixás nos adotaram, nós fomos adotados pelos orixás, porque nós estávamos órfãos de um Deus. Tinham dizimado os nossos índios, a nossa divindade ficou esquecida. Então os orixás, através desta escravidão, já que os nossos irmãos foram roubados das suas terras, vitimados, eles vieram junto e nos acolheram como filhos órfãos do Deus da terra. O que acontece é que os outros acabam acreditando nos deuses de outras terras, que viram as costas muitas vezes para nós, deixam de fazer as coisas por nós e desprezam esses que nos acolheram, nos adotaram e estão dispostos a nos ajudar, a nos fazer crescer, a nos fazer melhorar. Então veja como eles te chamam, qual é o sentimento de luta e de justiça pelo qual o seu espírito é chamado a fazer
a trabalhar, porque pode ser aí que ele vai trazer as formas de evolução para o seu espírito, para quem sabe um dia você também ser um Vodun, uma alma ancestral honrada, louvada. Existe uma frase de Ifá que diz, né? Faça tudo que puder, algo parecido com isso, tá? Não ao pé da letra. Faça tudo que você puder fazer agora em terra, em vida, para que você seja um ancestral honrado. Esse é o segredo. O segredo do Vodun é fazer algo em vida pelo coletivo. E eu acredito plenamente que muitos dos irmãos que tiverem acesso a esse vídeo já sentem no coração algo para fazer pela terra, pelos irmãos, pelos animais, pelas ervas. E eu espero que reacenda em você. E é por isso que eu invoco nesse instante a presença de Papá Legba, de Barão Samedi, de Mamã Brigitte e de todas as entidades do Vodun que deram origem a todas essas falanges que nos acompanham hoje, para que em nome dos orixás nós possamos descobrir a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, e dar início, quem sabe, a este culto tão antigo, mas tão novo, tão atual. Saravá, meus irmãos, axé, e descubram-se. Vejam quem vocês são nessa terra e como vocês podem servir verdadeiramente a Divina Mãe que nos recebeu e nos acolheu aqui. Axé, saravá, salve todas as forças, salve o Barão Samedi, salve Mamã Brigitte, Papá Legba, salve os Pretos Velhos, Exus e Pombagiras e todas as entidades que estão conosco. Saravá, meus irmãos.